Olá amigos da página do Marcinho, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos falar sobre o uso da gasolina comum ou aditivada, qual é a melhor para cada situação. Então nós vamos saber tudo isso logo após a vinheta, então roda aí! A dúvida sobre usar gasolina comum ou aditivada surge porque alguns fabricantes, como a Honda, por exemplo, recomendam o uso de gasolina comum em todas as suas motos. A Honda desenvolve os motores e homologa suas motos para rodar com gasolina comum, sem aditivo, explica o Alfredo Guedes, engenheiro e supervisor de relações públicas da Honda Motos. A Honda está certa teoricamente, porque aqui no Brasil a gasolina comum é a mesma de todos os postos, todas as marcas. A aditivada não, cada uma é de um jeito, não existe nenhum controle e tampouco padronização. Atualmente cada distribuidora coloca o aditivo que bem entende em sua gasolina, e por isso não existe um padrão. Pode até existir uma rede de postos que tenha uma adição que pode prejudicar, ao invés de beneficiar o motor. Não há controle nem fiscalização desses aditivos. Por isso, as fábricas são praticamente forçadas a recomendar o uso da comum. Como testar a aditivada se existem dezenas de variações entre as marcas e os postos? Elas sabem a importância do aditivo, que ele evita a formação de depósitos carboníferos que acabam prejudicando a combustão e até em casos extremos danificando o motor. Uma curiosidade, a Nissan recomenda gasolina sem chumbo. Outra recomendação curiosa da Nissan, por exemplo, é de não usar gasolina com chumbo, que já não existe há muitos anos no Brasil. Neste caso é porque seus carros podem ser exportados para países que ainda aditivam a gasolina com chumbo tetraetila, ou alguns clientes podem viajar com o carro para algum destes lugares. O problema principal do chumbo na gasolina é danificar o catalisador que contém materiais nobres para, numa reação química, eliminar a nocividade dos gases do escapamento. Gasolina comum vendida no Brasil possui adição de etanol anido, que é o etanol quase totalmente sem água. As gasolinas comuns e aditivadas vendidas aqui devem ter 27% de etanol anido em sua composição, segundo as regras da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. No caso da gasolina comum, o valor é de 25%. O etanol, nesta porcentagem, funciona como um antidetonante da gasolina, ou seja, ele faz com que a gasolina resista melhor à compressão do motor e entre em combustão no momento ideal. Isto ajuda a melhorar o desempenho, diz o Gilberto Pozzi, especialista em combustível da Raízen, licenciada da marca Shell. Outro motivo muito importante para a adição de etanol anidro na gasolina é o ambiental. Com menos gasolina sendo consumida, temos menos produção de monóxido de carbono. Vale lembrar que atualmente tanto a gasolina comum quanto a aditivada vendida no Brasil devem ter índice de octanagem de no mínimo 92 octanas RON. A octanagem indica a capacidade dos combustíveis de resistir a altas temperaturas e pressões na câmara de combustão do motor antes de detonar, ou seja, sem que a faísca da vela seja disparada pelo sistema de ignição. Quanto maior a octanagem, maior a resistência à detonação e melhor o desempenho do veículo. Já a gasolina aditivada é a gasolina comum que recebeu aditivos, fazendo com que a performance e o rendimento do veículo sejam melhores. Porém, é importante destacar que a gasolina aditivada não aumenta a potência do motor. Os aditivos também protegem e lubrificam as partes internas do motor, além de ajudar na limpeza
Isto ocorre porque, com o tempo, vapores de lubrificante que normalmente circulam pelo motor depositam-se nas válvulas de admissão e na ponta dos bicos injetores. Os aditivos na gasolina aditivada conseguem dissolver esses resíduos e prevenir a formação de novos depósitos, aumentando o período de resistência à oxidação. Se o veículo ficar parado por um longo período, como durante um isolamento social, o mais indicado é abastecer com combustível aditivado, afirma o especialista. O abastecimento contínuo com combustíveis aditivados evita o acúmulo de partículas que prejudicam o desempenho do motor, o que reflete em um veículo com menos problemas a médio e longo prazo. E a gasolina premium? Com maior octanagem, a gasolina premium é indicada para veículos com motores de alto desempenho, como esportivos. Nesse caso, a octanagem é no mínimo de 97 RON. E o engenheiro reforça também que não vale a pena abastecer qualquer veículo com gasolina premium. Mesmo os motores de baixa cilindrada ou flex podem ser abastecidos com combustíveis de alta octanagem. O diferencial de performance, porém, é mais perceptível em veículos com motores de alto desempenho, ele completa. E o etanol comum, produzido principalmente a partir da cana-de-açúcar, o etanol hidratado possui cerca de 4,5% de água em sua composição e octanagem de 110 RON, ou seja, superior à gasolina. Sua alta octanagem revela que o combustível resiste melhor à compressão do motor, melhorando sua potência, seu poder calorífico e cerca de 30% menor que o da gasolina. O outro lado é que, por gerar pouco calor e queimar rápido, o motor precisa de mais etanol para que a combustão aconteça, por isso o consumo é maior. E o etanol aditivado? Assim como ocorre com a gasolina, o etanol aditivado é combustível comum que recebe aditivos para melhorar a performance e desempenho do motor. A sujeira acumulada nas válvulas de admissão e nos bicos injetores não é exclusivamente culpa do combustível. O lubrificante que circula no motor, seja na forma líquida ou em vapor de óleo, é um dos principais responsáveis por esses resíduos. Por isso, o mais indicado para motoristas de veículos flex que preferem etanol é abastecer com a versão aditivada. Bem, mas quais são os efeitos da gasolina comum no carro? A gasolina comum vai oxidar de maneira mais rápida, gerando uma espécie de goma que acumula-se no fundo do motor ao longo do tempo. Isso vai fazer com que os resíduos sobre as válvulas prejudiquem o funcionamento do automóvel. Já no caso da aditivada, ela reduz todas as chances de que esses problemas ocorram. Afinal, ela possui a limpeza dos dispersantes e detergentes, além de tempo de oxidação maior. Desta forma, a comum é só indicada em casos de viagens longas, por exemplo, por causa do seu uso contínuo. Mas afinal, qual compensa mais, a gasolina comum ou aditivada? Por fim, para saber qual compensa mais entre gasolina comum ou aditivada, basta fazer um cálculo para definir. Basta esvaziar completamente o tanque e abastecer um valor determinado. Assim, só precisará contar quantos quilômetros o seu carro rodou com o mesmo valor nos dois tipos de gasolina. Vale lembrar que, independentemente de autonomia entre elas, existem maiores benefícios na aditivada por causa da sua composição. Pronto, agora você já sabe qual é a diferença entre gasolina comum e aditivada. E, independentemente de qual for a sua escolha, tome cuidado com combustíveis adulterados. Agora eu vou especificar para vocês as vantagens da gasolina aditivada. 1. Ela controla e reduz depósitos de impurezas nas válvulas de admissão. 2. Mantém limpo os bicos injetores, reduzindo a formação de goma, consequentemente as emissões de monóxido de carbono e hidrocarbonetos. 3. Reduz a queda do desempenho do motor.
4. Elimina os efeitos de alta acidez do amido. 5. Permite melhor lubrificação nas partes altas do motor. 6. É compatível com os catalisadores. Os produtos adicionados na gasolina aditivada têm duas gerações. A primeira é utilizando compostos de detergentes usados na limpeza dos bicos injetores e carburadores. E o segundo, utilizando aditivos para manter limpos e livres os canais de admissão e as próprias válvulas. Agora vejam esse dado que impressionante. Apesar de esses aditivos representarem aproximadamente apenas 1 ml de cada litro de gasolina, o custo final na bomba subiu cerca de 5% a mais por litro, em comparação com a gasolina comum. Mas será que carro com gasolina aditivada bebe mais? Esta é uma pergunta tanto quanto frequente entre os motoristas e proprietários de automóveis. Mas a resposta é não. A gasolina aditivada não aumenta o consumo de combustível do carro. Pelo contrário, ela consegue até promover uma redução no consumo, já que otimiza a eficiência do conjunto. Isto devido à presença de mais diversos aditivos que conseguem limpar o aparato e otimizar a octanagem. Agora vem uma pergunta interessante: é melhor colocar a gasolina aditivada no tanquinho de partida a frio? Bom, a gasolina aditivada também acaba sendo melhor para o abastecimento do tanquinho da partida a frio do carro, que é abastecido com gasolina. Esta utilizada para ajudar o carro abastecido com etanol a dar a partida em dias com temperatura muito baixas. Os aditivos presentes na gasolina aditivada conseguem retardar o envelhecimento do líquido, então sua validade acaba sendo mais longa. Trata-se de algo importante, visto que o reservatório não é utilizado com tanta frequência. Pois bem, amigos, está aí então todas as dúvidas da gasolina aditivada, da gasolina comum, do álcool aditivado, do álcool comum, e eu deixo a você tirar as suas conclusões. Desde já eu agradeço a você que me acompanhou até agora, convido você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se quiser deixar um like, ficarei muito feliz e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até lá então e tchau!